Por motivos de privacidade, vou mudar ou omitir os nomes reais, mas me atrevo a compartilhar esta história depois de muitos anos. Eu sou uma pessoa que diz que não acredita em coisas paranormais, mas sou de Monterrey, cidade fronteiriça no estado de Nuevo León, no México. Esta é uma região com um abundante fluxo de imigrantes. Pessoalmente, tive contato com muitas pessoas que tentam cruzar de forma ilegal para os Estados Unidos e, por uma razão ou outra, acabam aqui em Monterrey. Um dia, conversando no meu trabalho com um colega, percebi que ele estava um pouco triste e desanimado. Perguntei o que estava acontecendo e ele respondeu: "Hoje faz 3 anos que cheguei a esta cidade. Posso te contar algo, mas não ria de mim." Isso me surpreendeu porque ele era uma pessoa muito séria. Ele começou então a contar sua travessia para chegar aos Estados Unidos desde sua terra natal, Zacatecas. No início, tudo parecia normal. Eu já tinha ouvido muitas histórias semelhantes aqui em Monterrey. Essas histórias de pessoas que não conseguem cruzar para os Estados Unidos e ficam aqui são comuns. O estranho na história do meu colega começa quando ele chega ao estado de Coahuila. Ele disse que a pessoa que os levava em um caminhão os deixou em um ponto e disse: "Aqui eu deixo vocês. Vão caminhar umas 3 ou 4 horas nessa direção para o Nordeste. Vão chegar a um acampamento onde estará o coiote." Coiote é como se chama as pessoas que ajudam a cruzar para os Estados Unidos de forma ilegal. Segundo meu colega, eram aproximadamente 4 da tarde quando começaram a caminhar. Depois de cerca de 1h30 de caminhada, ele começou a se sentir nervoso porque quanto mais caminhavam, mais entravam na zona montanhosa. Isso lhe deu uma má sensação. Ele já não estava muito convencido de seguir o caminho. É bem sabido que os coiotes às vezes abandonam as pessoas à própria sorte, sem cruzá-las para o outro lado. Passada mais 1 hora aproximadamente, já estavam muito adentro da serra e não se via nenhum indício de algum assentamento ou de gente por quilômetros à frente. Meu colega e outra pessoa decidiram voltar para a estrada. Os demais se negaram e preferiram seguir adiante. Ele disse que era época de outono e na serra fazia muito frio. Já tinham caminhado aproximadamente 1 hora de volta quando o frio se tornou insuportável. Ao longe, viram uma luz que vinha de um morro. Pensaram imediatamente que poderia ser o coiote. Então se apressaram a subir, mas o que encontraram lá em cima foi uma caverna. Não havia luzes nem nada que indicasse que alguém havia estado ali. Eles se olharam e, como o frio era tão intenso, decidiram passar a noite na caverna e no dia seguinte veriam como voltariam para suas cidades. Depois de alguns minutos, meu colega conseguiu adormecer. Acordou por volta das 6 da manhã e, quando o fez, percebeu que seu companheiro não estava lá, o que achou muito estranho. Gritou por minutos para ver se ele aparecia. De repente sentiu que algo se aproximava, mas de dentro da caverna. Virou-se imediatamente e viu seu companheiro. A caverna parecia ser muito profunda, mas a entrada era muito pequena, não tinha mais de 1,5 metro de altura. Quando viu que seu companheiro saía, imediatamente notou que algo estava muito errado. Aquele homem não parecia ser ele mesmo, tanto fisicamente como mentalmente. Seu companheiro tinha entre 30 e 35 anos, mas quando saiu da caverna naquela manhã, parecia ter mais de 50. O cabelo estava grisalho, tinha rugas, sua pele parecia como se tivesse ficado ao sol por horas, tinha até bolhas. O homem balbuciava e não dizia nada coerente, nem conseguia ficar em pé. Ele adormeceu e cerca de 1 hora depois meu colega o acordou para que pudessem sair dali. Como pôde, o arrastou para descer o morro e, uma vez lá embaixo, conseguiu carregá-lo para caminhar até a estrada. Quando chegaram, esperaram cerca de 40 minutos até que passou um caminhão carregando feno. Meu colega pediu carona e entre ele e o motorista carregaram o homem e o colocaram no caminhão, que os levou até o povoado mais próximo. Uma vez no povoado, levaram o homem ao único médico do local, que o examinou e, após uma extensa revisão, disse que o homem tinha um quadro muito grave de desnutrição e estava desidratado, como se não tivesse tomado água nos últimos dias. Isso não fazia sentido, já que eles carregavam água e comida em suas mochilas.
Naquele mesmo dia, mais tarde, o homem acordou e finalmente conseguiu falar. Quando viu o meu colega, contou-lhe o que havia acontecido. Ele disse que, quando adormeceram na caverna, acordou de repente e ouviu vozes. Vozes que vinham de muito adentro. Ficou curioso por haver mais gente ali dentro. Então lembrou da luz que haviam visto e decidiu caminhar alguns passos na escuridão para ver o que encontrava. Caminhou e caminhou na escuridão e, uma vez dentro, notou que a caverna era muito grande. Notou que havia pessoas lá embaixo, mas vestidas com roupas que não eram da época. Na verdade, não pareciam nem da região. Eram de pele muito branca, mas com roupas que pareciam de indígenas, e falavam em uma língua que ele desconhecia. Uma mulher o notou de repente olhando para eles na escuridão. Ela se aproximou dele. Era muito mais alta que ele. 3 maçãs apareceram em suas mãos. Quando ele comeu uma delas, começou a sentir dor em todo o corpo. Depois disso, viu uma luz que o cegava e caiu no chão. Ele ouviu então que gritavam seu nome e quis seguir o chamado. Em seguida, estava se arrastando para fora da caverna. Quando contou tudo isso, obviamente meu colega ficou assustado. E por mais incrível que parecesse a história, o homem parecia mais velho do que um dia antes, e isso não tinha nenhuma explicação. Para não alongar muito a história, meu colega perdeu a localização da caverna, já que não sabia exatamente em que quilômetro da estrada estavam. Depois disso, não quis voltar. Decidiu continuar sua jornada, mas agora em direção ao oeste, até chegar a Monterrey, onde ficou. A última coisa que me contou é que, 1 ano depois, ligou para o celular do homem e sua mãe atendeu. Infelizmente, aquele companheiro de viagem morreu. Depois que recuperou suas forças, voltou para seu povoado, onde viveu mais 1 ano. Mas a mãe disse que ele nunca se recuperou totalmente. Pelo contrário, foi perdendo forças e massa muscular aos poucos. Sendo pessoas de recursos muito escassos, provavelmente nunca fizeram os exames correspondentes. Segundo a mãe, o cadáver daquele homem era pequeno e magro, que parecia o de uma criança, como se algo tivesse consumido seu corpo. Insisto, não sou crente, mas o que meu colega me contou naquele dia me deixou mal. Muito pensativo. Algo nas suas palavras me fazia pensar que tudo foi real. O que aconteceu na casa dos meus pais me fez sentir a necessidade de compartilhar com vocês o que estava acontecendo desde que habitamos a Casa do Poço. A casa dos meus pais fica atrás de uma igreja abandonada e conta com um poço de água que é funcional. Nunca havia deixado de ter água nas torneiras até há alguns meses, quando começou uma seca em minha cidade. Quando você se aproxima desse poço, sente o corpo gelado, um arrepio que, quando éramos crianças, atribuíamos à profundidade do mesmo. E digo o atribuíamos porque, desde que ouvimos ruídos e vozes que nos chamavam, deixamos de pensar nisso. Certo dia, daqueles tranquilos, depois de almoçar e ver televisão, eu estava brincando com meu irmão. Naquela época, tínhamos 13 e 10 anos, respectivamente. Ouvimos ruídos de pessoas conversando que vinham do quintal onde está o poço. Não demos importância, achávamos que minha mãe tinha visitas, até que ouvimos num tom de voz baixa, nos chamarem: crianças, venham. Assim descemos para o quintal, mas não havia absolutamente ninguém. Gritamos para nossa mãe, perguntando o que estava acontecendo, mas não houve resposta. Decidimos continuar brincando e subir as escadas, mas justo ao chegar na metade delas, ouvimos a porta de entrada se abrir. Era nossa mãe chegando da vendinha com um macarrão para o almoço. Meu irmão me olhou horrorizado e perguntou: você também ouviu que nos chamaram? Não ouviu? Só pude responder que sim, mas que talvez fosse nossa vizinha. Eu não queria assustá-lo e estragar aquela tarde. Naquele momento, não sabíamos, mas seria o primeiro de muitos eventos que ocorreriam ali. De todos esses eventos, o que marcaria meu medo de me aproximar daquele maldito poço foi o que aconteceu exatamente no dia 20 de janeiro de 2018, um dia antes do meu aniversário. Eu estava sozinho em casa. Meus pais e meus irmãos tinham ido à praia e, como todo adolescente, aquele seria o fim de semana perfeito. Eu teria a casa só para mim, para desfrutar e estrear minha nova televisão. Eu estava na cozinha preparando minha comida, quando ouvi novamente aquele maldito criança: venha, mas dessa vez ouvi bem perto do meu ouvido. Estava certo de que não havia ninguém naquele momento.
Então tentei simplesmente não ouvir. Sei que talvez não faça sentido, mas foi isso que fiz e ignorei. Voltei a ouvir alguns minutos depois, mas agora longe. O medo começou a tomar conta de todo o meu corpo. Ignorei, mas aquele seria o início do fim de semana mais aterrorizante da minha vida. Terminei de comer e ao subir as escadas, justo no meio da sala, vi um vulto negro com o braço direito estendido. Estava imóvel e permaneceu ali até que eu olhasse completamente e ela desaparecesse. Não sem antes eu ouvir mais uma vez: criança, venha. Corri como nunca para o meu quarto. Tentei me acalmar, dar menos importância, tentar acreditar que tinha sido apenas minha imaginação. Por algumas horas tudo permaneceu calmo. Tirei um cochilo. No entanto, não conseguia tirar da minha mente aquela voz. O que acabou com aquele cochilo foi ouvir alguém batendo na minha porta. Batiam da maneira que minha mãe sempre faz 4 vezes com um ritmo peculiar. Levantei-me desorientado, achando que já tinham chegado, mas meus pais só chegariam na terça-feira. Naquele momento, fiquei observando a porta quando ouvi novamente com a mesma voz, exatamente a mesma voz da minha mãe: João, venha, desça. Fiquei em choque. Não sabia o que fazer. Peguei meu escapulário, que sempre mantenho debaixo do travesseiro, e quis rezar, mas esqueci as orações. Não conseguia completar nenhum Pai Nosso porque esqueci. Fechei os olhos, acreditando que era um sonho, mas ouvi de novo alguém batendo na porta, mas agora vinha do quarto dos meus pais. Levantei-me e fui lentamente alerta para ver o que estava acontecendo. Não encontrei nada. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Voltei para o meu quarto e, como por mágica, consegui rezar. Isso me deu certa calma e continuei fazendo minhas coisas. A noite caiu, a fome apareceu. Caminhei pelo corredor que leva às escadas e, justo ao começar a descer, novamente ouvi aquela voz que queria me fazer acreditar que era minha mãe: João, venha, estou na frente de casa. Não sabia o que fazer. Voltei para cima, tentando me acalmar, quando novamente a vi. Aquela silhueta com a mão estendida. Desta vez não foi embora. Desta vez olhei direto para ela e ela ficou ali. Pouco a pouco, quanto mais eu olhava, ia tomando forma. A forma de uma mulher com cabelos longos, mãos muito longas e finas. Fiquei congelado. Tentava chorar, mas não conseguia. Era como estar fora do meu corpo, apenas havia me olhar. Ela não se movia, só estava ali, apenas olhando. Quando consegui voltar a mim, olhei para o relógio e tinham-se passado 30 minutos dos quais eu não lembrava absolutamente nada. Eu sentia que tinham sido apenas segundos. Desci e tentei me acalmar. Preparei um café e um pão. Fiz isso para pensar em outra coisa, para realizar movimentos automáticos que me tirassem do transe de terror por um momento. Por um momento apenas. Justo quando ia morder meu pão, ouvi novamente: João, caramba, vem. Desta vez era um tom mais irritado, como se me estivesse repreendendo, mas ainda era a voz da minha mãe. Jurava que era ela. Fiquei desesperado e gritei: já chega. Você não é minha mãe. Houve silêncio. Depois ouvi uma risada que até hoje me persegue. Não tinha ideia de como reagir a isso. Rezei novamente, mas continuei ouvindo a mesma coisa. Não aguentava mais. Sabia que não conseguiria dormir nem fingir que nada daquilo estava acontecendo. Preparei minhas coisas e liguei para minha avó, que na época ainda estava viva e era nossa vizinha, algumas ruas de distância. Peguei o telefone que estava na sala para avisar se podia dormir lá pelo fim de semana, mas tentava lembrar o número e não conseguia. É um número que até hoje lembro, mas que naquele momento não conseguia discar. Deixei o telefone de lado, tentei me acalmar e decidi ir sem avisar. Sabia que, contando a ela, tudo ficaria melhor. Ao caminhar até a porta de entrada, o telefone da casa começou a tocar com o toque que atribuía à minha avó. Eu não podia acreditar. Sentia que minha avó sabia o que estava acontecendo e por isso estava ligando. Atendi e ela me perguntou: meu filho, está tudo bem? Você ligou, mas só se ouvia sua respiração e antes de desligar, você disse adeus. Está tudo bem? Quer que seu avô vá até aí? Justo quando ia responder que não, que nada estava bem, voltei a ouvir: João, vem aqui.
mas já não era a voz da minha mãe. Era a mesma voz que tinha rido antes. Peguei minhas coisas, abri a porta e usei minhas chaves, mas nenhuma delas abria. Era como se fosse outra fechadura. Não sabia o que fazer, mas por alguma razão me sentia seguro ali. Era como se ali eu não pudesse sentir nem ouvir nada. Finalmente, o cansaço me derrubou e dormi. Não sentia frio, não sentia nada, só dormi. Achei que tudo era um sonho, um pesadelo. Acordei com a brisa da chuva. Eram 2 da madrugada. Já mais tranquilo, e depois de ter descansado um pouco, criei coragem e corri para o quintal. Mas justo ao chegar, fiquei congelado. Lá estava a mulher que eu havia visto, junto ao poço, com o braço estendido, apontando para ele e com um sorriso que conseguia ver entre a escuridão. Vi que seus lábios se moviam, mas não ouvia nada, como se quisesse que eu me aproximasse. Minha mente rezava e o que fiz foi correr para o meu quarto e me trancar. Sabia que não faltava muito para amanhecer, então fiquei ali com todas as luzes acesas. O amanhecer chegou e a chuva parou. Apaguei as luzes e, junto com meu escapulário, desci como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de que alguém tivesse estado ali. Peguei minhas chaves e minhas coisas, não sem antes ver que a proteção daquele maldito poço tinha o cadeado que meu pai sempre dizia para não tirarmos, para evitar acidentes. Não sei quem o tirou, se fui eu naqueles momentos em que não sabia o que estava acontecendo ou se foi aquela entidade. Minha esposa e eu tiramos férias anuais em diferentes lugares. É a nossa maneira de dar uma pausa na vida cotidiana e passar um tempo de qualidade juntos. Este ano, reservamos uma cabana no estado de Minas Gerais. Era afastada e descrita como sendo tranquila e pacífica, longe de outros lugares ou pessoas. A maior parte da nossa vida é bastante agitada, então isso parecia ótimo para nós. Quando chegamos, fomos a um supermercado a pé para comprar o que precisávamos e, em seguida, pegamos um táxi até a cabana. Não alugamos um carro porque sabíamos que ficaríamos lá apenas por 3 dias e queríamos passar esse tempo só na cabana. Se mudássemos de ideia ou precisássemos de algo, poderíamos sempre pedir um Uber. A viagem de táxi levou pouco mais de 1 hora da cidade onde pousamos. A maior parte do percurso foi entre enormes cadeias de montanhas e paisagens cobertas de árvores. Era realmente lindo e nos deixou animados para nossa estadia. Por volta das 19 horas chegamos à cabana. Ela estava completamente sozinha no meio da floresta. Mesmo a entrada que levava até ela era pouco mais do que marcas de pneus na terra. Saímos e pagamos o táxi. Depois levamos nossas coisas para dentro. A cabana em si era pequena. Havia o andar principal que tinha a cozinha e a sala de estar com uma escada que levava ao mezanino onde ficava a cama. A área da cama no mezanino era baixa. Você literalmente tinha que engatinhar para chegar à cama. De qualquer forma, desempacotamos muito rápido, pois estávamos cansados do voo. Depois abrimos uma garrafa de vinho para relaxar. À noite acendemos a lareira e conversamos sobre como estávamos ansiosos pelos próximos dias. Já era por volta das 23 horas e enquanto conversávamos ambos de repente ouvimos algo do lado de fora. Alguém estava andando na grama perto da cabana. Era alto como se alguém realmente estivesse por perto. Minha esposa parecia nervosa, então tentei mostrar calma e disse que estava tudo bem. Levantei-me e olhei pela janela. Só então percebi o quanto estava escuro lá fora. Olhei ao redor vendo nada além de grandes árvores por todos os lados e uma escuridão total ao redor delas. Disse a ela que não vi ninguém. Então fui até a porta da frente, a abri e liguei as luzes externas. Tudo o que eu realmente podia ver lá fora era uma pequena parte da entrada, mas não vi ninguém lá também. A floresta estava muito calma e quieta. Então, se alguém ainda estivesse andando por lá, eu sentiria que poderia ouvir. Voltei para dentro e perguntei à minha esposa se ela ainda ouvia os passos e ela disse que o som não parecia ter desaparecido. Simplesmente parou de repente em algum lugar atrás da cabana. Isso estava começando a me preocupar e eu disse a ela para subir ao mezanino e ficar quieta enquanto eu tentava descobrir o que estava acontecendo. Fui ao redor e verifiquei todas as janelas novamente sem ver nada. Então voltei para a porta da frente.
Estava me preparando para sair quando um som repentino sacudiu a cabana. Olhei para minha esposa que estava olhando para o teto. Alguém estava no telhado da cabana. Fiquei dentro e liguei para a polícia dando longas instruções de como chegar à cabana onde estávamos. Ao longo da hora que tivemos que esperar, podíamos ouvir alguns passos andando pelo telhado. Cerca de 40 minutos depois, ouvimos suas botas tocarem o chão, seguidas por passos se afastando. Olhei pela janela mais uma vez, vendo sua silhueta desaparecendo na floresta. A polícia fez o nosso relatório e nos deu uma carona até a cidade onde passamos o resto das nossas férias. O que essa pessoa estava fazendo a quilômetros de distância da civilização no meio de uma floresta é aterrorizante. Estamos apenas agradecidos por termos saído de lá antes que algo mais pudesse ter acontecido. Um acontecimento durante uma entrega a domicílio me fez perceber que no mundo existem muitos mistérios que o homem ainda não descobriu, ou que descobriu e encontrou uma maneira de mantê-los em segredo. Seja qual for a razão, até hoje não tive coragem de contar nada a ninguém, pelo medo de que pensassem que eu estava enlouquecendo ou que perdi a cabeça. Isso aconteceu enquanto eu trabalhava como entregador em um restaurante de comida japonesa. Me dava bem com todos, especialmente com minha chefe, que me dava boa parte da gorjeta no final do dia. A gente tinha um lance acontecendo entre a gente, mas às vezes éramos os últimos a ficar no restaurante. Em outras íamos embora cedo e ela usava a desculpa de que ia me dar uma carona só porque era no caminho e gostava de dirigir. Nunca soube se alguns colegas perceberam isso e por medo de serem demitidos não diziam nada. Mas não me importava. Ela era muito bonita e alegrava minhas noites só de vê-la. Apesar de tudo isso, uma noite pôs fim não só a esse romance, mas ao meu trabalho nesse restaurante. Me atribuíram um pedido como qualquer outro, me deram um papel com o endereço e o nome de quem o fez. O problema é que, a caminho desse lugar, recebi uma ligação de um homem que dizia me conhecer. Ele me disse que me daria uma grande gorjeta se aquela comida que eu levava na bolsa não fosse entregue onde deveria, mas onde ele me dissesse para que ele a comesse. Eu disse meio que sem entender que poderia facilmente ajudar, ligando para que preparassem algo novo e entregassem o mais rápido possível. Mas ele insistiu que não, dizendo que seria mais rápido se fosse aquela que eu levava. Então voltou a mencionar o dinheiro. Com isso me convenceu e eu disse que sim. Ele me deu o endereço e mudei minha rota, indo para onde ele me indicou. Não sei porquê, mas quando estava chegando, comecei a sentir um estranho sentimento e em mais de 2 ocasiões quase perdi o equilíbrio da moto e caí. Tive sorte das ruas estarem vazias naquela hora ou teria tido um acidente grave. Cheguei onde aquele homem me disse, mas era um estacionamento. A princípio não vi ninguém. Tentei ligar para ele e então ouvi o telefone tocar. Segui o som caminhando lentamente. Pela forma como parecia estar escondido, na minha mente só passava a ideia de que talvez quem me ligou estava atrás de algum carro ou dentro, mas não foi assim. Olhei entre 2 caminhonetes e então vi a cena que me perseguiria pelo resto da minha vida. Um corpo sem vida estava no chão, com o celular tocando ao lado, e em cima dele estava um homem. Aparentemente um homem, mas com pelagem negra em todo o corpo, comportando-se como um animal e cheio de sangue daquele homem. Fiquei congelado e, sem perceber, soltei um suspiro abafado que ele conseguiu ouvir. Aquele homem levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos selvagens sem vida, como se não sentisse emoções. Não parecia um homem disfarçado. Era algo mais, uma espécie de chupa-cabra ou alguma criatura das lendas. Recuperando o controle do meu corpo, recuei lentamente, tentando não fazer barulho, apesar dele já ter me visto. Aquela coisa rosnou, mas não se moveu da posição sobre o corpo. Dei meia volta e me dirigi à minha moto, tentando não entrar em pânico. O motor ligou e imediatamente acelerei, afastando-me daquele estacionamento com o coração batendo a 1000 por hora. Enquanto voltava ao restaurante, tentei me acalmar e pensar no que deveria fazer. Não podia voltar lá como se nada tivesse acontecido. Tinha que contar a alguém, mas a quem? A polícia? A chefe? Quem acreditaria em mim? Decidi que o melhor era falar com minha chefe. Ela sempre foi compreensiva comigo e talvez pudesse me ajudar a encontrar uma solução.
Quando cheguei ao restaurante, ela já estava fechando. Sua expressão se tornou preocupada ao me ver tão alterado. Contei tudo, desde a ligação do homem que deduzi ser aquele no chão, até a criatura no estacionamento. Seus olhos arregalaram com cada palavra, mas não me interrompeu. Fomos juntos à delegacia de polícia e relatamos a história. Os policiais não acreditaram, claro, mas a seriedade na nossa voz e nos detalhes os convenceram de que pelo menos deveriam investigar. No dia seguinte, o noticiário local falava de um assassinato em um estacionamento, mas não mencionaram nada sobre a criatura que vi. Me perguntei se as autoridades daquele lugar decidiram manter essa parte em segredo para evitar o pânico ou talvez soubessem algo que eu não sabia. Nos dias seguintes, me senti observado, como se alguém estivesse me vigiando. Passaram semanas e minha vida parecia voltar ao normal. Tirei alguns dias, mas voltei a trabalhar no mesmo restaurante, tentando esquecer o ocorrido. Uma noite, enquanto fechava o restaurante, minha chefe se aproximou de mim, mas não da maneira que fazia antes, e sim como se quisesse me contar algo. E de fato foi isso que ela fez. A criatura que você viu não é a única. Existem mais delas. Meu tio pertence a uma sociedade que se esconde entre nós. Alguns podem ser tranquilos, mas há outros como aquele que podem ser muito perigosos. Você não pode dizer nada do que viu, pois pode estar em grande perigo ao querer tornar isso público. Fiquei travado, sem conseguir processar o que ela estava dizendo. Não sabia o que fazer ou dizer. Fiquei sem palavras e apenas disse que precisava ir. Se eu não tivesse visto o que vi, nunca teria acreditado nisso, mas após o que vi, como iria reagir? No dia seguinte, recebi uma mensagem dela dizendo para eu não voltar ao trabalho, que era o melhor, e nunca mais soube dela desde esse dia. Vivo com a certeza de que o mundo é muito mais misterioso e perigoso do que jamais imaginei. Talvez ninguém acredite na minha experiência, mas eu sei o que vi. Isso aconteceu numa época da minha vida há mais de 2 décadas, quando eu trabalhava como entregador de comida, antes de existirem esses aplicativos de entrega. Um amigo me recomendou no restaurante, já que era a única forma de contratarem funcionários. O salário era exageradamente alto, e no contrato especificava que não podíamos revelar essa quantia. Era uma informação completamente confidencial. Não cumprir isso provocaria problemas sérios e até legais, especialmente após a assinatura. Sempre me perguntei como era possível que um restaurante comum, sem nada extravagante, pagasse um salário como aquele. Já havia recebido o conselho de manter a boca fechada, e o acatei perfeitamente, até entre meus colegas. Foi então que me designaram a entrega que mudaria minha vida para sempre. Meu próprio chefe me atribuiu pessoalmente. Não enviou ninguém. Ele me disse que eu era um dos melhores trabalhadores. Eu não entendia por que ele dizia isso naquele momento, mas devo confessar que me senti bem e fui um pouco mais motivado para entregar o pedido. Ao chegar, percebi que a casa era muito luxuosa, uma mansão em poucas palavras. Admirava a residência antes de tocar a campainha, coisa que no final nem consegui fazer. Sem perceber, algumas pessoas chegaram por trás e colocaram um pano no meu rosto. Em poucos segundos me fez desmaiar. Não soube de mim até que acordei amarrado em uma sala escura, iluminada apenas por velas. As paredes eram negras, mas consegui identificar símbolos pintados de vermelho nelas, como pentagramas e formas de demônios. Tive uma ideia de onde estava, e então uma mulher chegou, escoltada por homens com túnicas negras. Foi ela quem me disse que iriam me sacrificar. Era uma seita que adorava o demônio Abaddon. Instantes antes de agirem com a faca, apareceu uma mulher vestindo uma túnica branca, dizendo-lhes que eu não podia ser sacrificado porque a inicial do meu nome não correspondia ao que o demônio queria naquele mês. A solução daqueles infelizes foi me obrigar a chamar um dos meus colegas para que fosse até aquela casa. Eles me torturaram. Eu estava completamente apavorado, mas para salvar minha vida como pude, o convenci a ir assegurando-lhe uma boa gorjeta. Quase meia hora depois ele chegou, e eu mesmo vi como fizeram o mesmo que fizeram comigo. Amarraram-no a uma cadeira enquanto me soltavam, mas o deixaram me ver. Ele soube antes de morrer quem o meteu nisso fui eu.
Chorei enquanto eles causavam ferimentos que não o matavam instantaneamente, mas o deixavam agonizar. Isso não foi um simples sacrifício, foi uma tortura. Duraram 1 hora nisso e finalmente ele faleceu por perder tanto sangue. Me liberaram com o braço quebrado, ameaçando que fariam o mesmo com minha mãe se eu falasse. Eles até mencionaram o nome dela. Meses depois soube que essa mesma seita financiava o restaurante para o qual eu trabalhava, e meu chefe era membro deles. Imediatamente mudamos sem avisar no trabalho, e felizmente até hoje, nunca mais soube de nada do meu chefe ou dessa seita. Esses monstros sempre estarão nos meus pesadelos. Sei o que fiz e sei que um dia irei pagar por isso.